Olá, minha turma do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estou me ajeitando aqui para ficar com vocês um pouquinho esse tempo. A gente vai falar sobre um conteúdo que a gente já tá de saco cheio de saber, mas é importante a gente dar uma relembrada sobre isso. No início do ano eu já falei dessa matéria para vocês e não custa nada a gente repetir um pouco até para relembrar, né? Nós vamos falar sobre o processo de eletrização. É. E a gente já sabe. Então, vou deixar você aí, te dar um segundo para responder quais são os três processos de eletrizar um corpo. Muito bem. Atrito, contato e indução. Nós vamos até falar sobre força elétrica no final, porque tem que falar sobre força elétrica. A lei de Coulomb está aí para falar, me ensinar um monte de coisa. Só que a aula de hoje vai ser rapidinha, só para a gente relembrar sobre esse conteúdo mesmo, tá, galera? Ah, enquanto eu vou aqui. Ops, enquanto eu vou aqui compartilhando com vocês, repete comigo. Milimicro nanopico. Muito. Já lembrou? Milimicro nanopico. Vocês vão precisar disso para a vida, né, gente? Então, repete comigo milimicro nanopico para não poder esquecer, tá? Hoje a gente vai falar sobre o processo de eletrização. Nós vamos falar sobre... Primeiro vamos explicar o que é um material condutor, o que é um material isolante, o que é eletrizar um corpo. Então, a gente está falando relativamente de um corpo neutro, ok? E esse corpo neutro, por exemplo, lã, vidro, eu tenho duas formas de poder eletrizar um corpo. Eu tenho um condutor, eu tenho um material que pode ser condutor, e eu tenho um material que pode ser isolante. Lembra da tia Cocota ensinando pra gente material condutor, metais, material isolante, borracha. E o que a Titiana Lídia já explicou para vocês, gente? Esquece isso. Isso tem a ver com a estrutura atômica do meu material. Ok? Meu material é composto por um material atômico, onde eu tenho mais elétrons perto do núcleo. Mais elétrons perto do núcleo. Isso quer dizer que eu tenho material isolante. Eu tenho mais elétrons na eletrosfera, lá na parte periférica. Então, isso quer dizer que eu tenho material condutor, ok? Então, a gente vai falar sempre de materiais. Vamos dar um exemplo de um material neutro. Ah, Ana Lídia, então, uma boa pergunta. Como é que eu faço para eletrizar um corpo isolante? Tem como eu eletrizar um corpo que é isolante? Só que a diferença é que aonde eu atritar ou fizer o contato, ou onde eu fizer a indução, vai ser sempre naquela região do corpo. Digamos que eu tenho aqui um corpo, esse aqui é exemplo de um corpo isolante e um corpo, e eu vou, sei lá, atritar essa parte, significa que o atrito e a aglomeração das cargas vai ficar mais nessa ponta do que na outra, ok? Quando eu falo de um material o quê? Isolante. O material condutor ele já se redistribui normalmente por toda a superfície, ok? Então, a gente vai falar sobre isso hoje. Eletrizar um corpo eletricamente neutro é tornar diferente número de cargas positivas e de cargas negativas. O que faz o material ele ser um corpo neutro? Ele tem o mesmo número de prótons, o mesmo número de elétrons, ok? O corpo que ganhar elétrons fica eletrizado. Não vamos esquecer isso, né? Ganhei elétrons. Elétrons a gente chama de carga negativa. Então, se eu ganhei elétrons, é porque eu estou com excesso de cargas negativas. Se eu perdi elétrons, é porque eu fiquei com mais. Eu tendo a ter a carga mais positivas. Lembrando que não, o próton ele não se mexe. Quem se mexe sempre vão ser os elétrons. Tem as questões aí que são sofríveis, que falam que o próton se moveu e nananã, e não tem problema, né? Se a NASA falar que a gente aceita. Mas a gente sabe quem é que se mexe, quem é que se locomove, é o que tem menor massa, é o que vai gastar menor energia, que é o elétron. Então, ou um corpo tem excesso de elétrons ou ele tem falta de elétrons. Quando ele tem falta de elétrons, é porque ele tende a ser uma carga, ele tende a ser um corpo mais positivamente carregado, ok? Para isso, a gente tem uma série triboelétrica, lembram disso? Para mostrar quem são os corpos, o corpo, né, o material que tende a ter menos elétrons e aqueles que têm mais elétrons. A gente vai chamar de carga positiva. Pronto. Carga negativa, elétron.
E o corpo neutro, que é o que a gente está falando aqui? Corpo neutro, vamos esquecer a ideia de que o corpo neutro não tem nada dentro dele. Ele tem exatamente a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. E por isso eu chamo ele de corpo neutro, ok? Tanto que eu consigo eletrizar um corpo neutro? Se não houvesse nada, como é que eu ia eletrizar? Então, sim, eu consigo eletrizar um corpo neutro, tá bom? Então, um corpo que cedeu elétrons, obviamente, ele está perdendo aquela carga negativa, então ele tende a ficar mais positivo. Então, ele fica positivamente carregado. Um corpo que está recebendo ou tem excesso de elétrons, ele é um corpo negativo. Tá aí a série triboelétrica, onde tem um corpo que tende a ter mais cargas ou menos cargas, ou seja, aqui eu tenho excesso de cargas negativas e falta de carga negativa aqui em cima, o que faz com que o corpo seja mais positivamente carregado, ok? Tá aí a substância. Vidro, lã, algodão, metal, ó, eletricamente carregado, metal, melhor condutor a nível macroscópico. A nível nanoscópico, a parada muda. Mas agora não se importa, né? Vamos continuar aqui. Então, o que a gente chama de condutor elétrico? Todo material que permite a movimentação da carga de elétrons no seu interior. Então, isso é um material condutor. Ó, que beleza, Ana. Quais são os exemplos de material condutor que são comuns? São os metais, tá? Por quê? Porque ele tem um excesso de elétrons livres que consegue mudar de uma camada para outra. Lembra aquela KLM? Então, são essas camadas que esses elétrons livres conseguem se soltar. Por isso que eu chamo um corpo de carga de material condutor. Tá aí uns exemplos de material condutor: ouro, latão, bronze, aço, chumbo, cobre, alumínio, ferro, prata. Ok? Então, eu conversei com vocês que o melhor condutor é prata, né? Lembra disso? E o isolante, Ana? Denominamos isolante elétrico todo material que não permite ou dificulta a movimentação das cargas elétricas no seu interior, ok? Então, não existe um isolante perfeito. Qualquer substância pode se tornar um material condutor, se eu aplicar os processos corretos, ok? Mas o que a gente chama, olha a fita isolante aí, né, cara? A fita isolante está aí para a gente ter o exemplo do que é isolante. Aí tem aí todo o material, borracha, que a gente usa para poder ser um material isolante. Aliás, se você está no meio de uma tempestade, aquela foto ali é bem significativa, eu adoro falar isso para vocês, porque tem gente que não sabe, isso me assusta. Tempestade, vamos esconder debaixo de uma árvore? Acho que foi a última aula, né? O poder das pontas. Pelo amor do Senhor, não façam isso, ok? E agora a gente vai começar os nossos processos de eletrização. A gente vai começar por eletrização por atrito. Eletrização por atrito, gente, é bem tranquilo. Tem uma musiquinha que eu adoro. Vocês já conhecem. Pachecão ajuda a gente na hora da prova, gente. Pelo amor de Deus. Não vamos pro time que tá ganhando. Vamos lá pro Pachecão, coloca lá no YouTube. Corpos Aflitos, o nome da música, tá? É um frevo. Então vai lá, dá uma escutadinha depois dessa aula que vai massificar. Faça uns exercícios depois dessa aula que vai ficar manso. Então vamos lá. Eletrização por atrito. O que acontece? Já acontece pela própria palavra, né? Atrito. Vou pegar um corpo, vou atritar. Não estou encostando, não estou induzindo. Eu estou atritando. O que acontece na eletrização por atrito, né? Os corpos têm substâncias diferentes. Eu vou dar um exemplo de lã e vidro, que são corpos que estão inicialmente neutros, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou desestabilizar essa neutralidade deles, ok? Atritando um corpo no outro. Após a eletrização, o que vai acontecer, gente? Eu vou ter um corpo que vai ter um corpo que aí eu dependo da série triboelétrica para poder dizer, porque determinar isso a olho nu é complicado, mas eu vou ter um corpo que vai ficar com carga positiva e eu vou ter um corpo que vai ficar com carga negativa. Digamos que ele tem um coulomb. Então, um corpo, digamos, a lã, vai ficar com um coulomb positivo e o vidro, menos um coulomb, ok? Ou seja, eu tenho o mesmo valor, mas com sinais opostos. Para saber quem que vai ficar positivo e negativo, série triboelétrica. Somente assim, ok? Então, tem aí ó, um exemplo para vocês, esfregar vigorosamente.
um pedaço de lã. A gente fez muito isso em sala de aula. Dá para vocês fazerem com a caneta no cabelo, com a caneta com papel higiênico, tá? Aliás, gente, existe um exemplo, eu não sei por que eu já não falei isso para vocês, eu já falei, minha mente tá ótima, então vocês me perdoem. Mas aí eu vou repetir. O shampoo. O shampoo, ele deixa, por eu atritar, lavar, ele deixa o meu cabelo que é neutro, eletricamente carregado. Então, o que acontece com ele, né? Se eu estou atritando, se eu secar, se eu passar o pente só com um shampoo, eu vou ter um corpo que vai estar estático, cheio de elétrons. Então, o que é o condicionador? Ele é a neutralidade desse corpo estático. O condicionador, ele que deixa, ele volta na condição, ele deixa meu cabelo volta para a condição de neutro. Então, olha o exemplo aí de atrito, né? Shampoo, condicionador. Já o amaciante, ele funciona de outra maneira, né? Ele já faz o contrário. Ele já deixa o corpo mais estático, assim, mais com os elétrons iguais mesmo, separados, para fazer aquela repulsão entre as cargas, para que o meu corpo fique mais fofinho. Então, por que tem que ter atrito até nisso, Ana Lídia? Tem atrito em tudo, amor. Se você fosse do sul, o que ia acontecer? Quando você está com frio, né? A galera lá usa muita roupa de lã. Então, quando tira do corpo a roupa de lã, você sente aquele... Que é isso? O corpo está eletrizado. Ele está com todos os elétrons na superfície do corpo. Ok? E a gente já entende o que acontece na eletrização por atrito. Quais são as condições? Os corpos ficam com sinais contrários. O mesmo valor, mas com sinal contrário. Então, tá aí ó, o bastão que fica positivo e a lã negativa. Ok? A gente vai partir para a próxima aula, falei que seria rapidinho, e na nossa próxima aula a gente vai falar sobre o contato, indução e força elétrica.